Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professora Gislaine, e eu estou de volta porque nós estamos falando nas nossas aulas sobre recursos cinésicos e paralinguísticos. E nessa aula especificamente, nós vamos falar sobre declamação. Declamar é interpretar, é dar vida aos textos. Então, quando vocês forem estudar os poemas, as poesias que são propostos para esse bimestre, lembrem-se dessa aula, porque declamar é dar vida aos textos, diferente de apenas ler. Então vamos ver aqui, ó. Você já declamou poemas e versos? Saber declamar faz toda a diferença. Vamos conhecer essa arte? O que é declamar? Declamar é interpretar um poema com emoção e expressividade, usando não apenas as palavras, mas também a voz e o corpo para envolver o público. A voz e o corpo são os recursos cinésicos e paralinguísticos que nós já temos aula explicando sobre eles. Então, se você perdeu a nossa primeira aula, que fala sobre recursos paralinguísticos e cinésicos, volta lá e assista. Tem muita dica boa para vocês sobre apresentação oral, exposição oral e o uso do corpo e da voz para que você faça uma boa apresentação. Então, olha só, qual é a diferença entre ler e declamar? Ler em voz alta, né? Então, a leitura em voz alta, tem um foco na pronúncia correta, a voz é neutra e pouco movimento corporal. Então, imagina que você vai ler um comunicado para os alunos da sua sala. Então, você vai ler normalmente com uma voz neutra, claro, numa altura que todo mundo te escute, né? Mas sem ficar colocando entonação. E você vai ler a mensagem que está ali, com uma boa pronúncia para que as pessoas compreendam, né? Eu fico brincando com os meus alunos, que tem aluno que vai ler e parece que está com angu na boca, né? O que é isso, professor? É porque parece que encheu a boca de mingau e faz então, olha, quando a gente vai fazer uma leitura, a primeira coisa é realmente fazer a pronúncia correta das palavras. Então, abre e fecha a sua boca direito para que o som saia corretamente, né? Que isso é importante. Tem gente que acha que não, mas para ler tem que abrir a boca, não é? Para falar e para ser entendido, nós precisamos abrir bem a nossa boca e pronunciar corretamente as palavras. E qual é a diferença, então, para a declamação? A declamação foca na interpretação emocional, tem uma entonação variada e usa expressivamente o corpo e a face, o rosto. Então, focar na interpretação emocional é porque aquelas frases que estão escritas ali, elas representam uma emoção, né? Se o poema é um poema que fala de amor, você vai colocar aquela emoção na leitura daquele poema. Se é um poema que fala de uma coisa triste, trágica, você vai colocar na sua voz aquele tom de tristeza ou de tragédia. E tem uma aula que o professor já mostrou isso fazendo a leitura de uma frase. Como a gente pode mudar o tom dependendo da nossa leitura. E dar essa ideia, passar esse sentimento de alegria, ou de tristeza, ou de tragédia na nossa leitura. E isso é declamar. Tá vendo por que declamar é diferente de ler? Na declamação, você vai usar muito a sua entonação de voz, seus recursos corporais e faciais, né? Então, imagina que a pessoa está ali representando um teatro para a sala de aula, apresentando um teatro. E a cena é triste. A pessoa está lá rindo. Eu já vi isso acontecer com os meus alunos, né? Porque eles ficam envergonhados, ao invés de fazer a cena triste, o outro começa a rir, aí ele ri também, aí o que era para ser triste vira palhaçada, não faz sentido. Então a gente precisa, eles falam, vestir o personagem tanto nas suas expressões faciais e corporais, quanto na sua entonação de voz. É isso que vai trazer realidade para aquele poema que você está declamando, para aquele texto que você está representando. E isso é muito importante, né? Vamos ver aí o que nós temos. Entonação. Dar vida à voz. Entonação é a música da fala. Então, quando a gente está falando com entonação, é quase como se a gente estivesse cantando. Estou dando vida àquilo que eu estou dizendo, usando aqueles sentimentos e aquelas emoções que eu sei que aquele texto pede, né? E o que mais que a gente tem? Dicas práticas. Para dar ritmo, evite falar muito rápido, respeite a pontuação, como nós vimos na outra aula. Tem vírgula, eu vou dar uma pausa e eu vou respeitar aquela pontuação
para que tenha um ritmo, e para que aquele ritmo que queria dizer alguma coisa, porque quem escreve o texto, ele coloca os sinais de pontuação justamente para que durante a leitura essas pausas, né, tragam ali aquela entonação desejada ou aquela emoção. Então, respeite a pontuação, não leia correndo. Declamação não é batatinha quando nasce falando pelo chão. Não, é devagarzinho. Você vai falar cada palavra para que ela seja ouvida e sentida pelo seu público, por quem está ali. Isso é declamar. Vamos ver o outro. O volume. Aumente ou diminua a voz para dar ênfase. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, de tudo ao meu amor serei atento, ao poema do Vinícius de Moraes. Tanto e com tal zelo, olha como eu aumentei o tom, e com tal zelo, porque eu quis dar ênfase no zelo que eu terei pelo meu amor. Então, é um poema de amor. Então, quando eu vou declamar, de tudo ao meu amor serei atento, tanto e com tal zelo que hei de amá-lo. E aí você vai aumentando ou diminuindo, né, o volume da sua voz de acordo com o que você quer enfatizar, o que você quer chamar a atenção ali dentro daquele poema. Então, mudar o tom de voz durante a declamação é muito bom para você enfatizar aquilo que você quer dizer. Outro recurso, pausas. Use pausas para criar uma expectativa ou marcar ideias. Então, imagina que eu estou lendo um poema e tem ali uma estrofe que acaba e outra que começa. Entre essas duas estrofes, eu faço uma pausa maior, para que as pessoas possam, a gente usa uma expressão digerir. Digerir é comer e receber o alimento, não é? Ali no seu estômago e ele ficar ali digerindo. Mas quando a gente fala assim, para que as pessoas possam digerir as palavras, é para que a pessoa tenha tempo de se apropriar daquilo que foi dito, né? Como se estivesse entrando ali aquelas palavras. E aí você dá aquela pausa para começar outra estrofe que vai dizer outras coisas. Isso é importante, é um recurso também da declamação. E modulação. Mude o tom de voz para refletir diferentes emoções, como nós já falamos. Tristeza, alegria. Então, você vai modular a sua voz para que as pessoas sintam. Se aquele poema é um poema que fala de tristeza, tem um poema do Castro Alves que fala sobre a escravidão. Os africanos que eram trazidos escravos no navio. E ele começa assim: Senhor Deus dos desgraçados. Ele começa o poema desse jeito, né? E ele é um poema triste, porque ele vai falar que aquelas pessoas eram desgraçadas, e aí não é xingando, viu, gente? Desgraçada é uma pessoa que não teve graça na vida, ou que não teve uma graça, né? E aí ele fala que eles eram desgraçados porque estavam sendo escravizados. E o poema é muito triste, porque vai falar do sofrimento que eles passaram nos navios. Então, como é que você declama um poema desse? Ai, Senhor Deus, não, ele é triste, então tem que ter um tom, né, de tristeza, de tragédia. Senhor Deus dos desgraçados. Ele começa assim. Então, veja bem como a entonação, ela é tão importante quando você vai ler ou declamar um poema. Porque quem está ouvindo vai sentir aquela emoção que você está passando. Tá vendo que declamar é uma arte, representar e apresentar é uma arte? Por isso, nós estamos estudando o campo artístico-literário, que é onde a literatura e a arte se encontram aí para mexer com as emoções das pessoas. E só é possível fazer isso se nós tivermos todos os recursos, que são esses recursos que nós estamos aprendendo, né? Então, nós vamos ver aí. O corpo fala. Na declamação, o rosto, as mãos, o corpo inteiro ajudam a reforçar o significado das palavras. Quais são as dicas práticas? Expressão facial. Combine a expressão com o sentimento do poema. Então, se o poema é triste, você vai fazer cara triste, né? Compadecida, vai ficar rindo. Outra coisa, vamos ver. O olhar, direcione o olhar para o público ou para o vazio, conforme o efeito que você quer atingir nas pessoas. Gestos com as mãos, use para marcar ritmo ou destacar palavras-chave. E a postura corporal, evite rigidez, movimente-se com intenção. Então a pessoa vai ler e fica lá dura, igual um toco de pau, né? Eu pergunto para o menino, você está ouvindo um toco de pau? Não. Então, movimente-se, use o seu corpo, né? Isso é os recursos cinésicos, o seu gesto, a sua expressão, que nós estamos vendo nessas aulas, né? Então, nessa aula, nós aprendemos dicas importantes
Na hora de declamar, ou representar, ou apresentar em um teatro na sua sala, ou na sua igreja, onde você precisar estar à frente de alguém, você conheceu aqui algumas dicas de como usar a sua voz, como usar o seu corpo, para que você cause emoção nas pessoas e faça boas apresentações. Até lá!